Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas na coluna, isso mesmo. Você que está em casa já tem dúvidas sobre o assunto? Manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 99209-4819, 99209-4819. Escreva aí sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler sua pergunta ao vivo. E sua dúvida vai ser respondida por nosso convidado que já está aqui no nosso estúdio, Dr. Paulo Melo. Ele é ortopedista, especialista em coluna e daqui a pouquinho vai responder a sua dúvida e trazer também muitas dicas aqui no decorrer do programa, mas é já, porque a partir de agora a gente destaca que os problemas que afetam a coluna, os mais comuns são lombalgia, artrose e hérnia de disco, que afetam principalmente adultos e podem estar relacionados ao trabalho, à má postura, ao sedentarismo também. Quando a dor na coluna ela é intensa, persistente ou quando é acompanhada ali por sintomas como dor, queimação, formigamento ou outra alteração de sensibilidade na coluna, é muito importante você procurar o ortopedista para que sejam realizados exames. Procurar ajuda médica foi o que devolveu qualidade de vida a Elicleice. Elicleice Ferreira procurou essa ajuda, começou um tratamento e hoje tem qualidade de vida mesmo com problema na coluna. Acompanhe. Sentir o corpo travar pode ser um sinal de que você está sofrendo de problemas na coluna. Foi exatamente assim com o Elicleice, por 2 vezes. Quando eu estava fazendo uma certa atividade, fui fazer um movimento que não era nem tão brusco, eu senti uma travada, não conseguia sair do lugar. Então aí já foi um alerta, porque tinha algo errado, só que a gente nunca pensa que vai acontecer alguma coisa, realmente pensa que só foi um mau jeito. Aí foi quando eu estava também, devido muito esforço, não descansava, não fazia exercício físico. Eu tive outra situação que eu fiquei um pouco mais preocupada porque eu travei na rua e a gente sabe que é perigoso. Se eu estivesse descendo de um ônibus, sei lá, e caísse. Depois desses episódios, a faturista começou a sofrer com dores intensas que irradiavam para a perna e para o pé. Elas são na parte da lombar, na parte da coluna, essa parte de baixo toda, eu sinto, principalmente na parte esquerda, e ela desce a minha perna toda, principalmente a parte posterior da coxa, a parte posterior e a lateral do meu pé. Eu ficar muito sentada, sempre muito sentada, então ela foi piorando, peso, mochila pesada. As dores, elas pioravam no decorrer do dia, mas eu sinto ainda hoje, quando eu tenho algumas crises de dores, à noite. Nas crises, é impossível Elicleice se mexer normalmente e realizar tarefas domésticas. Para lavar os pratos, por exemplo, ela sempre intercala as posições para se sentir menos incômoda. Eu sinto dificuldade. Se eu ficar muito tempo sentada, dependendo da postura, eu tenho que estar levantando. Pronto, meu trabalho, eu tenho que estar me policiando. Porque você se interte com algo e não se liga que tem que levantar, tem que ir uns 5 minutinhos, fazer algum alongamento, que é importante. Então, eu sempre tenho essa dificuldade. Se eu ficar muito sentada, eu sinto dor. Se eu ficar muito em pé, não é bom. Aí, eu tenho que estar equilibrando. No ano passado, ela buscou ajuda médica e depois de fazer uma ressonância magnética, ela descobriu que tinha uma protusão discal. Na época, eu descobri, quando fiz a ressonância, eu descobri a protusão, né? Na L5, ele me explicou: você vai ter uma vida normal, nem se preocupe, vai dar tudo certo. Faça fisioterapia e faça um tipo de medicamento. Com o tempo eu não precisei mais desse medicamento e eu estava melhorando. Ele não me indicou hidromassagem, nem nada de impacto, correr, nada de impacto. Ele disse: não, faça um pilates. Atualmente, a faturista não está totalmente livre das dores, mas tem uma qualidade de vida bem melhor. Hoje eu estou significativamente bem melhor.
Não é uma crise que passa de uma semana. Ela me explicou que podia durar meses. A gente diz que a gente vai vencendo a cada dia, né? Se alguém me perguntasse, e aí, Cleice, está melhor? Eu dizia, estou melhor que ontem. Meu marido vem me ajudando, minha família. Então, assim, tem atividades que eu não faço. Mas, assim, a gente vai superando aos pouquinho. Vivendo um dia de cada vez. Vendo um dia de cada vez, a gente viu, né, que ela procurou a ajuda de um especialista e isso ajudou bastante a ela ter qualidade de vida. O caso, né, da faturista não é um caso cirúrgico. Por isso, ela tomou medicação, né, por um certo tempo, o médico suspendeu a medicação, passou algumas atividades, fisioterapia, e daqui a pouquinho a gente vai entender mais sobre esses problemas que afetam a coluna, porque nem todos os casos, né, é preciso fazer cirurgia. A gente vai entender mais daqui a pouquinho com a ajuda do convidado de hoje, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você participar com a gente, para você interagir, mandar sua pergunta, mas antes responda a nossa pergunta. Hoje a enquete do dia é a seguinte, olha só, temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa, é a nossa enquete. Queremos saber se você costuma pegar peso, muito peso, sim ou não. A pergunta é objetiva, você vai responder também de forma objetiva. Você costuma pegar muito peso? Liga pra gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está liberada para você ligar pra gente e participar. No 3424-1547 e 3424-1977 são dois números, você liga, participa e a gente tem o maior prazer em receber cada ligação. Pode mandar também sua dúvida ou um depoimento sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, nosso espaço é o facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage, está disponível também para você participar e interagir com a gente. O WhatsApp está em mãos, manda para a gente quantas dúvidas você tiver no 99209-4819, 99209-4819. Participa aqui com a gente, mande várias perguntas, porque daqui a pouquinho nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, o uso incorreto de celulares, tablets e outros dispositivos móveis podem também comprometer a boa postura de uma pessoa. Em posição neutra, a cabeça de um adulto pesa entre 4 e 5 quilos. Dependendo da inclinação da cabeça para utilizar o celular, pode ser gerado ali um peso extra de 27 quilos sobre o pescoço. Além de sérios problemas, né, de saúde a médio e longo prazo podem ser gerados por conta desse hábito que é bastante comum. Então, muita atenção. Vamos cuidar melhor da coluna? Vamos às orientações? Vou dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Dr. Paulo Melo, ortopedista, especialista em coluna. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao programa. Obrigado, Valson. É um prazer estar mais uma vez aqui, esclarecer um problema que é muito comum na nossa vida, sobre os problemas de coluna. E hoje vai ser um grande dia para o assunto do dia. Problema na coluna pode acontecer em qualquer faixa etária, não tem uma faixa etária específica, tem problemas que são mais recorrentes ali na infância, na fase da adolescência e também na fase adulta da vida, doutor. Como é que a gente começa a explicar para quem está em casa? O problema acontece independentemente aí da faixa etária? Sim ou não? Sim, Valson. Cada faixa etária tem um problema que pode ser mais frequente. Tá? Na faixa adulta, as mais comuns são as lombalgias, as hérnias de discos, as artroses, que são os desgastes das articulações da coluna. Na faixa etária infantil, o mais comum são as deformidades da coluna, como escoliose e as cifoses. Tá? Claro que depende do tipo, da causa daquela tipo de problema. E qual o momento de procurar um especialista? É quando essa dor ela está insuportável, doutor? Ou no primeiro sinal de dor ali na coluna é importante fazer essa busca por um especialista, por um médico ortopedista, para saber se aquela dor é normal, vai passar com o tempo, ou é um problema que precisa ali de um tratamento? Existe um start, um gatilho para a gente procurar um especialista? Bem, Walter, é muito comum, né? Por exemplo, a lombalgia, que é a dor na região inferior das costas, ela atinge 90% da população em alguma fase de sua vida. Tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: se a dor ela tem uma característica associada a algum formigamento, alguma dormência, alguma paralisia ou do braço ou da perna,
isso sim é que pode chamar a atenção. E aí a pessoa precisa procurar uma ajuda médica. Agora, uma lombalgia, que às vezes você, com um repouso, um alongamento, uma colocação de gelo, às vezes alivia, é uma lombalgia leve. Essa lombalgia pode ser provocada por uma má postura ao se sentar? Sim, sim. A má postura está associada a muitas causas de dor na coluna, seja ela cervical ou na região lombar também. Fica à vontade, doutor. A gente tem uma imagem, quando o senhor fala, vou exibir aqui essa imagem, né, das formas como a gente tem o hábito, né, de sentar, enquanto isso o senhor complementa a explicação. Os maus hábitos de posturais é um grande fator de risco, se eu não me engano, se não for o maior fator de risco para os problemas da coluna. Exemplificando aí, como a gente vai mostrar agora. Essa imagem aqui, aí. Né? Por que essa postura aqui está inadequada, doutor? Veja, o paciente ele está aumentando a lordose lombar, tá? Nessa postura daí da direita. Que seria essa curva aqui, né, doutor? Isso, essa curvatura daí. E aí o ideal ela é acomodar e o paciente está um pouco afastado do apoio da cadeira. O ideal é ele estar na figura da esquerda aí, a coluna totalmente apoiada, a região lombar, para evitar, tá apoiada. Isso, evitando assim uma sobrecarga da musculatura, entendeu? Os pés têm que estar apoiados no chão, o joelho tem que estar no mesmo nível do quadril. A gente vê aqui, ó, tá nivelado, né, doutor? Exatamente. Mas por muito tempo a gente consegue permanecer aqui nessa postura que é a correta ou não? Muita gente reclama, né, doutor? Que é difícil permanecer muito tempo sentado e na postura correta. O ideal é sempre estar variando da postura, não ficar totalmente, por exemplo, quem trabalha 5 horas seguidas, 8 horas seguidas, nessa postura não é adequado. Sempre a cada intervalo está se levantando, está alongando a coluna, é importante, para distribuir o peso de forma homogênea. Essa forma aqui é uma bem tradicional, né? Essa forma de sentar, doutor. Muita gente tem, principalmente quando termina uma atividade, né? Dá aquele relaxamento, relaxar, né? Enfim, terminei, aí começa a se curvar, isso aqui vai trazer problema? Quando essa postura você faz ela de forma repetida, tá? Você relaxa os ombros, tá? Faz uma cifose e inclina o corpo para frente. Ela é uma postura que inicialmente ela é confortável, mas se você passar um pouco mais de tempo, ela começa a ser desconfortável para a coluna. E dessas posturas inadequadas aqui, o problema mais comum, né, que pode acontecer nesses dois casos é o problema da lombalgia, doutor? Isso. Ou outros problemas também podem aparecer por conta dessa má postura? Olha, pode aparecer problemas da lombar, na cervical também, com problemas também do quadril, do joelho e também nos ombros, tá? O ideal é quem trabalha sentado, apoiar os cotovelos, tá? E para quem trabalha também muito com mouse e computadores, porque se você não tiver um apoio dos cotovelos, você sobrecarrega e aí começa a ter dor também na região cervical, irradiando para os ombros. A gente falou em cervical, falou na lombar também. A gente tem uma imagem, né, para quem está em casa compreender melhor a estrutura da coluna. Por partes aqui, o senhor vai nos explicar, né, que o senhor tem muito mais propriedade para falar sobre isso, doutor Paulo. A gente começa aqui pela coluna cervical, que é aquele caso que a gente falou no começo do programa, doutor. O uso inadequado dos tablets e dos smartphones podem provocar uma sobrecarga aqui na coluna cervical, essa parte logo abaixo do pescoço. Isso, Walter. Walter, a nossa coluna é um grande eixo central do nosso corpo, tá? E aí, dependendo da posição, se o paciente está sentado, se o paciente está em pé, se o paciente está deitado, dormindo, ele sofre alteração nessa curvatura no eixo da coluna vertebral. Ela tem essas 3 curvas, a cervical, a torácica, a lombar e também tem a região sacral, que ela é mais fixa. É a bacia, doutor? É a bacia, que a gente fala popularmente, exatamente. Né? Isso, é o sacro, que se articula com a coluna lombar, que tem a articulação lombosacral. E aí é importantíssimo a gente evitar os maus hábitos para evitar com que essa coluna, esses eixos da coluna, elas fiquem de forma inadequada. E com isso, acarretando uma sobrecarga da coluna e pode acarretar dor também. E a coluna a gente vê aqui, né, que é formada por vértebras, doutor. Na cervical tem 7. A cervical tem 7 vértebras, na torácica tem 12 e na coluna lombar são 5 vértebras, usualmente. Elas se conectam-se umas às outras por um disco intervertebral, tá, que promove a mobilidade da coluna.
na parte anterior. E na parte posterior tem as articulações facetárias, que também se conectam e permitem a mobilidade. Este é o local aí, a região posterior, das artroses, usualmente. O disco, ele pode formar as protrusões, como foi no caso exemplificado da Ellie Clade, tá? Que aí pode realmente causar muita incapacidade, Valdson. Daquele problema dela em específico, houve ali uma ruptura, o disco saiu do lugar, quebrou o disco, foi o que aconteceu com ela? Bem, o disco intervertebral, ele é uma estrutura de fibrocartilagem. Ele é uma estrutura muito rígida, perifericamente, e no centro ele tem uma substância mais mole para absorver o impacto. Provavelmente aí ela teve uma lesão na parte periférica que permitiu que com o conteúdo interno ele extravasasse um pouco. E aí causa inflamação no nervo ciático. E aí é muito comum o paciente ter essa dor, como ela exemplificou. E indo para o glúteo esquerdo, indo para a perna, até o pé. Tá? E assim, essa possibilidade de irradiado, né? Exatamente. Pode irradiar para a perna, pode irradiar. No caso dela foi na região lombosacral, como ela falou, na L5. Tá? Esse L5 é sim, provavelmente. Mas pode ser na cervical, que aí você tem comprometimento maior no braço, né? Então, quem está em casa, né, que sentiu um desconforto, doutor, é importante buscar esse especialista, porque vocês, para descobrirem ali, né, onde está localizado o problema, solicitam vários exames de imagens. Quais exames são esses? Bem, Valso, dependendo do caso, assim, um bom exame clínico ele é suficiente para dar o diagnóstico. O clínico é aquele bate-papo e exame físico, né? Você fazendo manobras, fazendo alguns testes para avaliar o grau de dor da paciente, o sintoma dele, entender melhor, tá? E aí, associado a isso, a gente pode usar mão da fisioterapia, entendeu? De alongamentos, de analgésicos para aliviar a dor, de repouso do paciente, de orientação. Quando a dor ela se torna mais prolongada, aí a gente pode pedir uma radiografia, né? Uma ressonância magnética, que é um exame mais detalhado, que aí você vai verificar na ressonância o disco intervertebral, se ele tem algum comprometimento e se existe algum processo de inflamação do nervo ciático ou nervo braquial na região cervical. A gente poderia falar, doutor, que esse alongamento pode ser algo preventivo, né? É trabalhar preventivamente quando a gente alonga para não ter problema ali na coluna? Ou não necessariamente? Valdson, a prática de atividade física, exercício físico, é a melhor prevenção para dores de coluna, tá? O sedentarismo é um dos fatores de riscos maiores, tá? Aí vem associado à obesidade, entendeu? Muitas pessoas não entendem, querem chegar no consultório e querem que o médico faça um milagre, entendeu? Quando eu converso e digo, olha, o tratamento é um tratamento que envolve a sua colaboração. Você tem que sair do sedentarismo, tem que manter o peso adequado, tem que ter bons hábitos de vida, porque senão complica muito e aí prejudica a vida da pessoa. A gente viu também, né, e falamos um pouco nesse bloco do programa, doutor, sobre o disco, né? Pode ter ali algum probleminha no disco. Quando existe esse problema, é o que se chama de hérnia de disco, doutor? Todos os problemas no disco, vocês chamam de hérnia de disco ou não? Tem vários problemas. Não, Valdo, depende da extensão da lesão no disco. Ela pode ser desde um abaulamento ou uma protrusão, tá? Como pode ser uma hérnia de disco, tá? Essa hérnia de disco ela pode estar extrusa ou ela pode estar sequestrada para dentro do canal onde passa a medula. Depende do caso, entendeu? E dependendo do caso também, vocês verificam se há possibilidade ou não de fazer a cirurgia? A hérnia de disco também é um problema que leva à cirurgia ou não? Olha, para os problemas de hérnia de disco, ele pode sim levar à cirurgia. Mas eu digo assim, que é um tratamento que a estatística é em torno de 5% dos pacientes. Tá? 90% dos pacientes, eles melhoram com tratamento clínico, conservador, fisioterapia, alongamento e orientações posturais. 10% dos pacientes precisam fazer algum tipo de procedimento. Hoje existem procedimentos menos invasivos à coluna, como as infiltrações da coluna, tá? Que está sendo muito usado para aliviar a dor e proporcionar que o paciente ele faça uma boa fisioterapia. Ele retorne à mobilidade, porque o paciente ele fica travado, Valdson. Ele trava o paciente, não consegue andar e aí incapacita muito a pessoa. Tá? A gente chamou a atenção, doutor, no começo do programa, só para a gente encerrar esse bloco aqui, para fechar, né, em relação a essa questão
da coluna cervical, falamos que a nossa cabeça tem em média de 4,5 kg a 5 kg, doutor. E quando a gente meio que começa a usar tablet, smartphone, quanto mais a gente abaixa a cabeça, né? Pode-se ter um peso aqui de até 27 quilos, doutor? Sobrecarregando aqui a nossa coluna cervical. Aumenta em cerca de 4 a 5 vezes o peso da cabeça. Só pelo simples fato da pessoa fazer uma flexão da cervical. Não quer dizer que a pessoa não possa baixar a cabeça, entendeu? O problema é que as pessoas querem passar horas nessa posição, entendeu? Complica, associado a isso, se você tiver uma musculatura fraca, entra frequentemente em fadiga. E isso causa dor. Os torcicolos da vida. E aí, assim, o que eu sugiro é que seja tudo ponderado, né? Evitar os maus hábitos posturais. E esse hábito, né, quando é prolongado, doutor, pode trazer uma hérnia de disco, por exemplo, na cervical? Pode. Ou não? A hérnia de disco é muito grave para acontecer? Não, ele pode sim, Valdson. Claro que isso é com o tempo, né? É uma evolução prolongada. Aquela pessoa que tem um mau hábito postural de ficar muito com a cabeça fletida, a pessoa que faz muito carregamento de peso, levantamento de forma inadequada, pega um peso no chão de qualquer jeito, entendeu? Claro que para fazer essas atividades você tem que saber, existe uma postura correta para fazer isso. E aí pode levar à lesão do disco, e aí com o tempo via se tornar uma protrusão e até mesmo uma hérnia de disco. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia sobre problemas na coluna, que é o tema desta edição do programa. E as notícias da internet, quem traz pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham, um excelente dia. O destaque de hoje é o da revista Crescer. 70% dos problemas de coluna nos adultos são resultado de carregar muito peso na infância. Os dados da Organização Mundial da Saúde também revelam que 85% da população mundial sente ou já sentiu dores nas costas. E a causa dessas dores pode ter relação com o excesso de peso nas mochilas. De acordo com o fisioterapeuta Santiago Munhoz, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso corporal. Levar objetos que ultrapassem essa porcentagem pode causar dores e alterações na postura, que inclusive tem impactos na vida adulta. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Tânia bem destacou, né, esses problemas na fase adulta da vida, eles podem ter sido gerados, né, tiveram início ali na infância. Muitas crianças hoje, né, têm uma rotina muito corrida, doutor. Aí vai para a escola, depois tem a aula de inglês, tem outra atividade a fazer e coloca, né, os pais colocam todos os materiais dentro da bolsa. Aí o que é que se faz para evitar esses problemas na coluna? É ficar atento ao modelo dessa mochila, né, o modelo dessa bolsa a ser levada da escola. É uma primeira dica importante? Prestar atenção quanto a isso? Bem, Walter, veja que é um dado bem relevante, né? 70% das crianças, né, está relacionado ao excesso de peso na infância. Tá? A bolsa, como a opinião do fisioterapeuta Santiago, realmente não deve ter mais do que 10% do peso corporal da criança. Tá? Deve ser distribuída de forma uniforme, não sempre colocar sempre de um lado ou do outro, distribuir com as duas alças, entendeu? E apoiar também na região lombar. Deve ter um apoio na bolsa na região lombar. Deve-se evitar esse excesso de peso, entendeu? Senão, mais na frente, pode a criança queixar-se de dor. E assim, os pais também devem ter na consciência do que a atividade física deve ser incluída na criança desde o início. Tá? Para fortalecer a musculatura, exatamente. Mas mesmo praticando essa atividade física, não dá, né, para sobrecarregar essa criança com muito peso, né, doutor? Não. 10%, o ideal. Mas o pai vai estar sempre pesando essa bolsa para saber quantos quilos tem? Ele pode ou não fazer, precisa ser tão neurótico assim? Pode fazer uma estimativa, entendeu? Uma vez ou outra, ele, se achar que está muito pesado, ele vai lá e pesa, confere o peso da bolsa. Tem crianças aí que carregam uma mochila de 10 quilos. É um absurdo, entendeu? É um trauma excessivo
a coluna da criança, né? E o impacto é em qual região? É na lombar, é na cervical? O impacto ele é uniforme, ele vai desde a cervical, torácica como lombar. Como a lombar é a região mais inferior, ela é quem absorve mais o impacto e é mais lesionada. E se tem aquele hábito, né, de colocar a bolsa só, usar uma alça dessa mochila só de um lado, pode comprometer também o ombro? Pode comprometer o ombro como equilíbrio do corpo, né? Porque a tendência é a pessoa, quando coloca de um lado, ela compensar para o outro lado. E aí existe umas sobrecargas e pode comprometer desde o ombro como até a coluna também. Aí tem a mochila, tem aquelas mochilas também que tem um carrinho. Essas seriam as mais indicadas, doutor? Também ela é indicada. Eu não vou dizer aqui, não vou condenar o uso das mochilas que usam nas costas, de alça. Pode ser usada, desde que seja estabelecido assim, o excesso de peso, né? Você não ultrapassar esse excesso de peso. E ela tem um apoio na região lombar. Tá? Os carrinhos, eles podem ser utilizados também, e pela maior facilidade e comodidade. A gente tem uma imagem, doutor. A gente falou sobre anatomia, aprendemos bastante, né? O senhor falando da anatomia da coluna, mas de forma mais animada, né? Temos o vídeo e essas imagens podem, com toda certeza, tirar muitas dúvidas de quem está em casa nos acompanhando. A gente vai assistir a partir desse momento esse vídeo e o senhor vai explicando essa anatomia da coluna. Fica mais fácil para a gente compreender. Vamos soltar esse vídeo a partir de agora e o senhor pode ficar à vontade para nos ajudar a explicar, né, essa questão da anatomia ali, a coluna vertebral, doutor? O que é que a gente está vendo agora? Pronto, nesse vídeo ilustrativo a gente vê a coluna lombar, tá? Tem duas vértebras ali em branco e o disco intervertebral de rosa, tá? E aí esse disco, ele pode sofrer lesão, né? Pode ocorrer uma protrusão ou uma hérnia e pode causar um certo grau de inflamação nessa raiz nervosa, que é essa terminação aí que está em amarelo. O Isso disco, com o passar do tempo, doutor? Isso, o impacto que a coluna, que esse disco ele absorve, entendeu? Com o tempo, esse disco ele pode perder também a altura, tá? E diminuindo aí o espaço por onde esse nervo aí que está em destaque aí, o nervo, é a raiz nervosa. Essa parte amarela, né, que isso, está em destaque. que ela compõe o nervo ciático, que é o maior nervo do corpo humano. Tá? Aí observamos aí uma imagem melhor do núcleo desse disco pulposo, que é a parte central, que é mais mole, que absorve o impacto, e a parte periférica de rosa mais escuro. Ela tem um formato aí de um caroço de feijão, tá vendo? Exato. E aí ela pode, com o passar do tempo, com um impacto excessivo, o paciente que pega muito peso, que tem má postura, com o passar dos dias, esse disco ele pode sofrer lesão, tá? A principal causa é fenômenos degenerativos, que pode estar associado com esses maus hábitos que eu acabei de mencionar. O anel fibroso, essa parte mais rígida, ela é como se fosse um cinturão, Waldson. Ela é quem segura esse núcleo pulposo, que permite com que ele funcione como um amortecedor biológico. Para que não haja o vazamento, ela está em volta ali do anel fibroso? Exatamente, ela dá o suporte. É meio que uma gelatina, né? Vocês falam, para a gente compreender melhor, né, doutor? Uma gelatina, o núcleo pulposo. E aí pode comprometer essas raízes nervosas aí, que são as terminações que podem dar essas dores irradiadas. Aí tem as articulações facetárias, na parte posterior do corpo, que aí é uma das causas mais comuns, são as artroses na coluna, os bicos de papagaio, entendeu? Que também causa muita dor, principalmente na população idosa, podendo também acometer os jovens. Tá? Aí, ó, o núcleo pulposo, que ele é formado por muita água, muita concentração de proteínas, ele é muito hidratado. Tanto é que com o tempo pode desidratar esse disco. E aí ele dá aquele disco preto, ele fica com a imagem mais preta. E quando ele desidrata, ele perde a capacidade de absorver o impacto. E você veja que esse disco aí... é ingerindo água normal, doutor? Não tem nenhuma relação assim direta? Não, né, gerir água é sempre bom, né? Mas não tem muito. Veja que o disco está perdendo altura, ficando menor em relação ao de cima. Isso por conta do desgaste, né, doutor? Isso. E essa a área em vermelho é a área inflamada, inflamatória. Que aí, por isso que pode causar desde dor na região lombar, posterior, que irradia para o glúteo, na face posterior da perna, e pegando também as raízes nervosas. Exato, olha aí. Imagem muito interessante, muito bonita. Aula de anatomia agora a gente teve. Muito bonita imagem, interessante para ilustrar e demonstrar a patologia, né, da hernia de disco. Olha ali, a lesão no ânulo fibroso ali sendo ocasionada, tá vendo? Você ocasiona a lesão, tá? E aí o conteúdo de dentro ali, o núcleo, ele vai herniando, ó, tá vendo? Formando a hérnia. E a hérnia ela está empurrando
a terminação nervosa. Aí por isso que vai provocar Isso, essa dor, né, doutor? exatamente. Aí, saindo, olha ali, né? Isso. Está saindo e está empurrando o nervo. E isso aí causa dor, né? Uma dor, a sempre princípio, né, suportável, mas com o passar dos dias, essa dor pode ser incapacitante. Pode ser incapacitante, sim. É sempre bom frisar, Waldson, que problemas de coluna, como a gente está mostrando, uma hérnia de disco ou protrusão, ela tem tratamento, Waldson. Tá? Isso é muito importante a gente destacar, né, doutor? Muito importante. E assim, as lombalgias são as maiores causas, acho que é a segunda causa que leva afastamento ao trabalho. Veja o impacto para a Previdência só de causa de problemas de coluna. Isso gera um custo muito grande. Problemas que muitos poderiam ter sido evitados, né, doutor? Exatamente. Outros também podem surgir por conta do fator genético. É um fenômeno assim, multifatorial, entendeu? Pode estar associado a fatores genéticos, sim, tá? E agregado a fatores ambientais, e aí pode levar a formação de uma hérnia e desse problema. Já temos muitas pessoas participando, elogiando esse vídeo que acabou de ser exibido. A gente agradece a participação de você, querido telespectador. Lenilda, que mora no Cabo, já tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Vou começar a repassar aqui a dúvida, doutor. Lenilda quer saber o seguinte. Ela fala que ela sente tem muitas dores. Dores insuportáveis na coluna. E também essas dores passam para as pernas. E é um incômodo que ela disse que está passando nos últimos dias, que está insuportável mesmo. A Lenilda quer saber, pode ser algo muito grave? Devo procurar logo o ortopedista ou vou logo no clínico geral e falo o meu problema para ele fazer uma indicação se houver a necessidade? Como é que a gente orienta a Lenilda, que mora lá no Cabo? Dor na coluna, dor intensa, que está passando ali para as pernas. Lenilda, você pode procurar inicialmente um clínico, que ele é habilitado para fazer atendimento inicial. E se ele achar necessário, ele encaminha um ortopedista, tá? Para aí sim ter uma avaliação especializada e você poder ficar boa dessas dores, né? Assim, tem tratamento, tá certo? Procure ajuda e se está dando muita incapacidade, muita dor, deixando você até mesmo sem sair de casa, não é legal ficar nessa situação, né, Waldson? Não, é insuportável. Às vezes eu tenho uma dor assim na lombar, doutor, eu vejo o que é sofrer com essa dor, essa lombalgia. Medicação a gente sabe, só o médico que pode repassar, né, essa medicação para aliviar essa dor. Um fisioterapeuta também pode ser indicado por um ortopedista, né, doutor? Isso. E nos casos mais graves é que levam à cirurgia. No caso ela procura o clínico, né, ou o ortopedista, e aí que vai fazer o planejamento terapêutico. Vai dizer o que vai ser feito para ela aliviar essas dores dela. E esse é um tratamento que tem que ser em conjunto e tem que ser assim, contínuo. Tá? Exato. Temos outra pergunta. Israel, ele diz o seguinte: quando eu pedalo, doutor, na minha bicicleta, eu sinto muitas dores na coluna. E às vezes essa dor na coluna passa para a cabeça. Dá também dor de cabeça quando eu começo a pedalar. Pode ser um problema mais grave? Tem como saber agora ou não? Acho que o exame mais aprofundado ele vai descobrir o que é. Mas é comum ao pedalar sentir dor na coluna e também dor na cabeça, doutor? Dependendo do caso, sim. Tá? O importante é que a bicicleta, a célula dela, esteja equilibrada, tá? De acordo com o tamanho da pessoa, entendeu? Com a altura da bicicleta também. Ela não pode sobrecarregar nem a lombar e, assim, dependendo também da posição do guidão. Se o paciente ele fletir demais a lombar, ele vai fletir também a região cervical e aí pode sobrecarregar a cervical e dar dor cefalés também. Vou pedir licença aqui ao nosso convidado mais uma vez, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia, hoje falando sobre problemas na coluna. Isso mesmo, tem muita gente com problemas na coluna participando aqui no nosso WhatsApp 992094819. A gente agradece a sua participação e lembra mais uma vez a você que está em casa sofrendo com algum desses problemas
que afetam a coluna. A gente lembra que tem tratamento e esse tratamento pode sim devolver qualidade de vida a você que está nos acompanhando. Não adianta só suportar essa dor, nem ficar em casa só reclamando, né, doutor? Tem que tomar uma atitude, se puder, saia do sedentarismo, comece com a simples caminhada, é o indicado, depois procure, né, um cardiologista para saber como é que está o coração e intensificar essas atividades. Ficar parado é que não dá. Sentindo dor ou não, tem que tomar uma atitude. Exatamente, Valson. Perfeito. As dores de coluna, ela pode gerar, assim, muita, assim, até depressão. O paciente que fica com dor, o paciente deixa de sair de casa, afeta o seu problema, assim, pessoal, familiar, social. E aí, assim, é um tratamento multidisciplinar. Tem que ter o médico, tem que ter o fisioterapeuta para proporcionar mobilidade da coluna, redução da dor. Tá? Tem que ter o educador físico para estar ali, acompanhar o fortalecimento adequado do grupo muscular específico da região da lombar, da cervical e também do abdômen, que ele proporciona um cinturão que ele vai equilibrando o peso corporal. Tá? E aí, assim, às vezes, como eu falei, em depressão, o psiquiatra ou o psicólogo pode estar associado também para ajudar aquela pessoa nesse processo de tratamento que às vezes é muito duradouro. Mas, assim, como você falou, tem tratamento. Tá? E devolve a qualidade de vida essa pessoa, né? Devolve, sim. Sueli está participando aqui do nosso WhatsApp. Sueli diz o seguinte, ela fala que tem muita dor na lombar, já fez uma ressonância na lombar e acusou hérnia de disco. E parece que também, né, essa hérnia apareceu na coluna cervical. Ela sente muita dor, a dor no ombro também, a ponto desse ombro ficar, às vezes, inchado. Para dormir à noite é maior desafio, né, por conta dessas dores, na lombar e também no ombro. A lombar, às vezes, ela tem a impressão que ela perde as forças na perna, doutor. É normal isso acontecer? Ela está procurando, né, a ajuda médica, mas pelo SUS ela está encontrando algumas complicações. A gente agradece aqui a Sueli e orienta, né, uma orientação para ela, doutor. É normal sentir isso, essa sensação de enfraquecimento das pernas por conta de uma hérnia de disco na lombar? Valson, em alguns casos pode sofrer, assim, perda de força nas pernas, porque o nervo, como a gente mostrou naquele vídeo, ele fica comprometido e aí ele perde a capacidade de transmitir a informação para a mobilidade, tá? Por isso causa dor e perda de movimento. A maior parte dos casos causa dor, tá? A perda de movimento não é tão frequente, mas pode existir. E, assim, se o tratamento clínico for bem estabelecido, for conduzido da melhor forma possível, grande parte dos pacientes tem uma melhora, tá? Eu afirmo que o procedimento cirúrgico é na menor parte dos pacientes, tá? Nesse meio de campo aí, existem os procedimentos menos invasivos, como eu já comentei, as infiltrações para aliviar a dor do paciente e o paciente ele conseguir fazer uma fisioterapia e aos poucos voltar à mobilidade normal da coluna. Temos aqui a participação da Lindalva, que mora em Goiânia. Ela diz o seguinte, ela tem hérnia de disco na coluna e quando ela está em crise, né? Quando está em crise fica com muita dor nos joelhos também. E os joelhos eles ficam inchados, é tanta dor, doutor, que às vezes eu tenho que tomar injeção. Todo mês eu estou tomando injeção, ela fala que o nome dessa injeção, beta-30, é correto, né, esse procedimento? Tire minha dúvida, doutor. Lindalva de Goiânia. Bem, os problemas de coluna elas podem vir associados aos problemas também dos joelhos, tá? Não só dos joelhos, mas como da bacia, né? E pelo que ela falou, ela está com um processo inflamatório aí nos joelhos. Aí deve ser avaliado, tá? E o uso dessa medicação que você falou, assim, não deve ser feita de rotina, tá? Tem que ser feita com a prescrição médica, porque ela tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Outra pergunta que chegou por telefone, Fabiana Maria, que mora em Glória do Goitá. Fabiana tem 38 anos, ela fala que o filho dela, de 21 anos, ele é especial, né? Ela fala que ele tem paralisia cerebral. Há um ano, descobriu ali um problema na coluna e também uma escoliose. Nesse caso, seria indicado um tratamento com colete ou uma cirurgia? O filho dela tem 21 anos. Bem, nesse caso específico, né, o paciente com paralisia cerebral, é frequente ocorrer as deformidades na coluna, devido à fraqueza muscular que a pessoa que tem no próprio paciente. E aí sim, as escolioses é uma deformidade frequente, tá?
que deve ser conduzida, deve ser feita uma avaliação com a radiografia e ver o grau da deformidade. Tá? Escoliose é a coluna em formato de S, doutor? Isso. Que acontece muito na adolescência, né? A escoliose é uma deformidade no plano frontal da coluna. Você vê o paciente de frente e tem uma deformidade. Pode ser uma S, que é a mais comum, ou um C. Tá? E aí, no caso do filho de Fabiana, ele tem que ser visto qual é o grau da escoliose dele, tá? Para ser mensurado e ver se o tratamento já é cirúrgico ou é acompanhamento ou uso de colete, em alguns casos. Ok, vamos à próxima pergunta. Tem aqui a dúvida, a pessoa não se identificou, mas disse que é técnica em enfermagem, passa muito tempo em pé. Quando acorda, tem muita dificuldade para andar, doutor, com muita dor na coluna. Sinto dor na lombar, na região do quadril e também na região sacral. É por conta desse esforço, né, de ficar muito tempo em pé? As dores que surgem ao acordar, elas estão muito associadas à fadiga muscular e às artroses. Que aí quando o paciente começa a ganhar movimento, a se mexer paulatinamente ao longo do dia, dentro de poucas horas ele já começa a ter um alívio muito grande da dor. Entendeu? Aí assim, tem tratamento, né? Ela deve procurar um especialista para ser feita uma melhor avaliação. A pergunta chegou por telefone, a próxima é da Maria Aquino, Maria de Camaragibe, ela tem 60 anos e diz que sente muitas dores, tem artrose, bico de papagaio também na coluna e com essas dores ela se sente mais confortável ao dormir na rede. Isso pode causar pioras nessas dores que eu sinto? Sim ou não? Bem, a postura ao dormir ela é fundamental para prevenir dores da coluna, tá? O ato de dormir na rede, ele não é uma postura muito assim aconselhada, porque o paciente ele fica com a coluna toda em posição mais ou menos fetal, né? A melhor posição para dormir é de lado, tá? Distribuindo uniformemente assim o eixo da coluna, tendo um apoio na região cervical e um apoio entre os joelhos. Um travesseiro? Um travesseiro, que não faça nem sobrecarga, tanto para elevação ou para baixar o pescoço. Tem que ficar equilibrado. E assim, ou então o paciente com decúbito dorsal, né, com a barriga para cima, coloca um leve apoio entre os joelhos, tá? Uma postura que muitas pessoas gostam é a dormir de bruços, né? Essa não é uma posição muito aconselhada porque a cervical ela não fica no lugar certo, numa postura fisiológica, tá? E deve ser desaconselhada, né? Se ocasionar assim, muito desconforto também. Esse travesseiro entre os joelhos é para não ter contato, doutor, um joelho com o outro? É para não sobrecarregar a musculatura do quadril, que aí se você ficar com os joelhos um com o outro, aí sobrecarrega e muitas vezes dá dor até na lombar e na face lateral do quadril. Eita, quem vem de colchão, quem vem de travesseiro hoje está feliz, né? Porque muita gente vai correr, né, para comprar um travesseiro extra para colocar ali entre os joelhos para ter esse conforto ao dormir. Isso. Pode minimizar muita coisa, não pode, doutor? Pode sim. E o que assim, uma dúvida, né? Que tipo de colchão deve ser utilizado? Vamos já essa pergunta. Colchão, assim, com certeza tem aqui no WhatsApp, mas a gente já responde. Ele não pode ser nem aquele colchão muito mole, tá? Que abraça o paciente. Você deita aquele colchão que não absorve impacto nenhum. E nem pode ser um colchão muito duro. Ele tem que ser um colchão semi-rígido, entendeu? De forma que você se deite, fique confortável e distribua o seu peso de maneira assim homogênea na cama. Ok, ótima dica. Temos aqui outras perguntas. A dúvida agora é da Rizoneide. Ela tem 38 anos, mora em Santo Amaro e tem muitas dores na coluna. E quando ela pisa no chão, doutor, parece que ela está pisando em espinhos. O que é que pode ser isso? Estou assustada. É a Rizoneide de 38 anos, pisando em espinhos. Bem, Rizoneide, assim, se a dor for só no pé, entendeu? Tem outras causas que podem estar ocasionando essa sua dor, entendeu? Outros processos inflamatórios na região plantar do pé, tá? A dor de coluna, ela pode sim dar dor no pé também, mas assim, é uma dor que geralmente ela tem outros comemorativos, tá? Uma dor lombar na região baixa da coluna e que irradia para a perna. Pode sim, um pouco localizada, mas o mais frequente é ela ter algum problema inflamatório aí na face plantar. Outra pergunta do Valdeni, diz que a coluna, né, tem
tem uma certa dor e tem dia que encontra muita dificuldade para se levantar da cama. O pescoço também às vezes incomoda bastante. Doutor, para quem tem problema na coluna, a melhor posição para dormir é que a gente falou agora, né, doutor? Isso. A mais indicada é de lado? De lado. Com o travesseiro entre as pernas, entre um um apoio joelho e outro. E um apoio na cabeça. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Pode abraçar também um travesseiro. Isso. Então, no caso, seriam 3, doutor? Seriam 3 travesseiros? Exatamente. Ok. Ou um edredom também. Mesmo tendo problema na coluna, essa posição é indicada? É indicada, lateralmente. Então, dúvida respondida aqui para o Valdeni. Próxima pergunta é da Mônica, ela tem 36 anos, sente muita dor na coluna, descobriu que tem 2 hérnias de disco e que essas hérnias atingiram o nervo ciático. Ela fala que no quadril, né, ela tem uma espécie de buraco, ela fala, doutor. Ela sente muita dor e dói tanto, né, e dói também esse nervo ciático. Dói bastante. O que é que eu devo fazer? Primeiramente, assim, deve ver que tipo de compressão é essa do nervo ciático, né? E assim, em conjunto com o médico, o fisioterapeuta, vão fazer um planejamento terapêutico para o paciente ter alívio o mais precoce possível dessas dores. Essa fisioterapia, né, pode ser uma coisa mais simples, em poucas sessões ela pode já ter uma melhora significativa? Depende do grau de inflamação do nervo ciático, né? Em alguns pacientes, algumas sessões, poucas sessões já promovem um alívio, tá? Permitindo que o paciente ele comece a se mobilizar melhor, a sentar melhor, a andar melhor, entendeu? A pergunta agora é da Sandra, doutor. Sandra, que mora na cidade do Paulista, ela fala o seguinte: tem crises de coluna, quando dá essa crise, ela não consegue nem se deitar. Para se levantar também ela tem uma complicação, preciso muito de ajuda, né? Há 4 meses estou com a dormência também nos dedos dos pés. E essa dormência não sai, doutor. Será que é da coluna que está fazendo essa irradiação para os dedos dos pés? Está fazendo fisioterapia, mas ela disse que até agora, doutor, nenhum resultado ela está obtendo com essa fisioterapia. Como eu falei, assim, pode causar sim a dormência nos pés, tá? Os problemas da coluna, principalmente as hérnias de discos. Tem tratamento, tá? Como eu falei, assim, em cerca de 90% dos pacientes com tratamento clínico, fisioterapia, repouso, medicação, pode obter um alívio satisfatório. Contudo, 10% dos pacientes precisam fazer algum tipo de procedimento para obter esse alívio da dor. Às vezes tem que controlar um pouquinho também a ansiedade, né, doutor? Ela pensa que não está tendo nenhum resultado, mas como trabalhar, né, com o passar do tempo, pode-se ter um resultado mais do que esperado, porque às vezes cria-se essa expectativa. Essa expectativa, o paciente ele quer de forma assim rápida, instantânea ter alívio da dor, né? Assim, ela deve ter o melhor acompanhamento. Eu acho que assim, o acolhimento profissional de saúde é o principal, assim, principal chave, né? A pergunta agora é da Severina, ela mora em Joana Bezerra, ela diz que tem uma sobrinha de 15 anos e ela tem escoliose, descobriram que ela tem escoliose. Daí ela quer fazer judô, doutor. Será que vai ter algum problema ela fazer essa atividade física? Bem, a escoliose, né, é a faixa etária de 15 anos, né, a faixa etária que mais aparece essas deformidades da coluna. Tem que saber qual o grau da escoliose dela. Eu não posso dizer... Eu tenho pacientes meus com escolioses que são atletas, tá? Eu libero atividade física e sem prejudicar a qualidade de vida, a coluna. E sem aumentar o grau de escoliose. Então, tem que ser avaliado. O médico que deu o diagnóstico da escoliose, ele é o mais indicado a ser consultado, né, doutor? Para saber se ela está liberada ou não para fazer esse tipo de atividade física, porque ele vai conhecer mais de perto. Vai ver se a escoliose está gerando algum desequilíbrio do tronco, ver se existe algum tipo de dor associada, né? Geralmente, escoliose em adolescentes não causa dor, tá? Quando vem a causar dor, é porque existe algum tipo de problema associado. Outra pergunta da Ana Paula, ela diz que quer saber se dor lombar, doutor, constante e uma canseira nas pernas. São sintomas, né? Essas dores e essa canseira, são sintomas de problemas na coluna?
É muito frequente os pacientes eles virem ao consultório se queixando de dor lombar e cansaço nas pernas. O cansaço ele vem quando o paciente ele anda poucos metros, anda 100 metros, depende do caso, entendeu? Sim. Mas pode realmente dar esse cansaço nas pernas, sim. Ana Daura tem 50 anos, tem muitas dores na lombar. Queria saber o seguinte, doutor, qual é o melhor tratamento para essa dor na lombar? Essa dor afeta até meu pescoço. O melhor tratamento é o tratamento multidisciplinar. O médico, o fisioterapeuta e aí até o nutricionista, se ela tiver sobrepeso, tem que estar no meio do tratamento, envolvido. Uma atividade de menor impacto, uma atividade na água, hidroginástica. É muito bom, hidroginástica é perfeito, né? Natação também, que não tem impacto. Musculação também eu indico para meus pacientes. Muita gente acredita, mas vou fazer musculação, eu tenho hérnia de disco. Se o paciente ele estiver numa fase assim, assintomática, ele pode sim fazer a musculação, tá? Outra febre assim que está nos últimos anos é o CrossFit. CrossFit, se fala muito. O que eu digo é o seguinte, você deve evitar impacto excessivo, tá? Quando você vai fazer esse tipo de atividade. Evitar saltos de forma repetida, entendeu? Subir e descer escada de forma assim muito rápida e pegar peso, né? Fazer agachamento de forma cautelosa. Tá? É a dúvida da Márcia, que mora na cidade do Paulista. O exercício adequado para quem tem dor na coluna é conversar com esse personal, mas a gente adiantou que uma hidroginástica pode ser aliada nesse processo. Evitar impacto excessivo à coluna, evitar flexão excessiva. O agachamento ele deve ser feito de forma correta, sem peso excessivo, né? E assim, tem que procurar o apoio e uma orientação especializada do educador físico. Vou pedir licença mais uma vez ao convidado. Rápida pausa, daqui a pouquinho a gente responde a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um hot dog no palito. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, gente, tudo bem? O hot dog ou cachorro-quente, como muitos conhecem, é um tipo de lanche que não pode faltar nos encontros de amigos ou até mesmo em festas infantis. E hoje eu vou ensinar para vocês um tipo de hot dog que é bem conhecido lá nos Estados Unidos, o hot dog no palito. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje você vai precisar de salsichas, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de farinha de milho, um ovo, uma colher de sopa de fermento químico, meia colher de sal, pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Esta receita é bem prática. Nós vamos começar colocando no recipiente o leite, e o ovo e nós vamos misturar bem. Após misturar, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, a farinha de milho e o sal. E vamos misturar mais um pouco. Agora eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E para finalizar, nós vamos colocar o fermento. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la num copo longo para facilitar na hora de melar as salsichinhas. Feito isso, nós vamos colocar o óleo para aquecer. Enquanto o óleo está aquecendo, nós vamos pegar as salsichas, cortá-las ao meio e em seguida
e espetar num palitinho para churrasco. Após colocar todas as salsichinhas no palito, nós vamos fritar. Então aqui eu vou mergulhar e depois em seguida levar ao óleo. Agora é só servir. Então aqui eu coloquei 2 acompanhamentos, ketchup e maionese, mas vocês podem usar também mostarda. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima receita, Luciana Luna, muito obrigado. Você perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar esse vídeo completinho na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa e vai encontrar o vídeo, dá o play e faz o hot dog no palito. E tem mais coisa boa aqui no programa. A partir deste momento tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos logo ao que interessa, oportunidades de trabalho. Vamos conferir aqui, olha só, 2 vagas para costureira em geral, 2 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.240 é o salário, 2 vagas para costureira em geral. Temos outras oportunidades, olha só, agora tem 10 vagas para manobrista, 10 oportunidades, ensino médio completo, experiência exigida de 6 meses, R$ 1.184 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente tem reforço aqui no nosso bate-papo sobre problemas da coluna. Temos mais um convidado. Vou apresentá-lo para você que está em casa, o nosso segundo convidado, para falar um pouco mais sobre esses cuidados gerais com a coluna. A prevenção é a melhor forma de evitar esses problemas na coluna. E queria dizer, Jonatas Araújo, ele que é fisioterapeuta, você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Fique à vontade e vamos trazer essa dica geral de prevenção. Vai utilizar mochila, tem que ter cuidado. Verdade. Obrigado, Valsa, aí pela recepção. A gente está, na verdade, nessa época de escola, época escolar, então a gente precisa ter um certo cuidado em relação às mochilas dos alunos e a questão do manuseio do uso, né? Então é interessante que os pais tenham o máximo de cuidado em relação a essa questão da utilização, da altura, do peso, para que a gente não tenha problemas de posturais e dores nas costas, que é o que mais a gente tem hoje, queixas nos consultórios. Ficar atento ao tamanho dessa mochila também, porque quanto maior os pais têm a ideia de que vai caber mais coisa, né? Com certeza vai caber mais coisa, mas quer colocar mais coisa, isso pode ser um risco, quanto maior o tamanho dessa mochila? Vai depender muito da questão do perfil da criança e do adolescente, né? A mochila tem que ser adaptada para o tamanho do aluno. Então, não é indicado a gente usar uma mochila grande para uma pessoa de estatura pequena. Então, isso vai dar um certo tipo de sensação de maior carga, de maior peso, e aí alterar a questão do padrão postural. É interessante os pais terem cuidado com o uso e a escolha da mochila para que a gente não tenha perfis diferentes de alunos com mochilas desproporcionais para o uso dela. Né? Por falar em uso, deixa eu pegar essa aqui, né, que é a mais tradicional, a mochila. Está bem pesada, dá para conferir aí, Jonathan. Muita gente utiliza dessa forma, né? Colocou aqui e não ver tamanho, né, dessas alças, olha só. Tem até essa dificuldade para colocar essa mochila. Aí quando consegue colocar, ela fica um pouco mais alta, sobe um pouquinho da lombar, vamos mostrar para quem está em casa também. Aí nesse caso, essa forma aqui, tá certa de utilizar
Essa é a forma correta de utilizar a mochila? Em relação à mochila, a gente precisa ter cuidado em duas situações. A primeira é no uso das alças e a segunda em relação à altura da mochila. Então é interessante que a mochila ela fique bem mais adaptada na parte mais superior da coluna. Então nada de deixar a mochila lá embaixo, já na região lombar e quadril, né? Então é interessante que ela mantenha esse padrão de altura para que a gente tenha maior estabilidade, né, do peso e maior distribuição, certo? Então é interessante que ele mantenha esse padrão de altura um pouco mais elevado, né, para poder a gente ter um controle do padrão de alinhamento postural, para não gerar compensações na coluna. Então Tá certo aqui? Certinho, a altura ótima, né? Não precisa ser mais baixa do que essa, precisa ser uma altura compatível com sua estatura e não é indicado que a pessoa faça a utilização da mochila usando apenas uma alça. Sim, esse comportamento Seria aqui, esse hábito muito comum. Geralmente a gente observa nos alunos que saem da escola e colocam a mochila em um lado de um ombro só. E vai para a escola assim, para amenizar o peso, né? Exato. Aí tenta Na compensar. verdade é até um vício, né? Então é interessante que eles não usem a mochila dessa forma. Por quê? Porque isso vai gerar compensação do nível de alinhamento da coluna. Então, querendo ou não, para eu manter uma mochila sem ela cair do ombro, eu vou ter que fazer um esforço de elevação do ombro. Então, isso vai gerar uma escoliose adaptativa, porque eu preciso sustentar a mochila. Então, é interessante que a gente distribua o peso de forma homogênea na região da coluna, né? Então, é contraindicada a utilização da mochila apenas usando uma alça para não gerar compensação a nível de coluna. Isso gera tensão na região dos músculos do ombro, do trapézio, aumenta a inclinação da cabeça, aumenta a inclinação da coluna torácica. Então isso gera compensação, mexe no alinhamento do quadril. Então isso futuramente, com o uso dessa forma, pode gerar dores, pode gerar problemas posturais que precisam de fazer correções. Então não é indicado usar a mochila dessa forma, até por conta também da sobrecarga que vai utilizar na mochila. E a longo prazo, né, doutor, esse efeito, né, a longo prazo pode trazer sérias complicações. Porque a vida escolar, ela é longa. A jornada é longa. E se você tem um comportamento inadequado, com certeza na fase adulta você vai sofrer pelo menos de uma lombalgia. Isso. Pode acarretar fadiga muscular, né? Esse excesso de peso de forma inadequada. Em relação ao peso, assim, nunca ultrapassar mais do que 10% do peso corporal. É o da pessoa que estiver utilizando. E assim, não viver também sempre utilizando a mochila, né? Sim. Você utiliza a mochila só para transporte, entendeu? Chegou no lugar, você tira a mochila, você deixa ela de lado e sempre usar, como Jonathan falou, de forma homogênea, tá? E quando você botou aí, você botou ela repousando na região lombar. Acho que é a forma mais adequada. Correta. Se baixar mais um pouco, pode trazer complicação a longo prazo. Ajuda a gente aí, Jonathan, a colocar aí, por favor. Tem esses outros modelos, esse aqui é um pouco menor, geralmente as mulheres usam, né, para colocar poucas coisas, às vezes também colocam muita coisa, muito peso, mesmo sendo pequena aqui, com muito peso pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. E até uma outra questão que a gente não citou, o doutor Paulo até pode complementar essa minha fala, é a utilização da mochila na região anterior. Sim, do tórax, né? Que dessa forma aqui, né? Geralmente tem pessoas que usam isso. Insegurança. Insegurança, as pessoas querem proteger aí os pertences, aí coloca dessa forma aqui. Então, o que é que isso pode acarretar? E a gente precisa ter consciência do que a gente faz para saber as consequências. Então, o uso da mochila na parte anterior, ela pode gerar um aumento da hipercifose torácica, porque ela vai trazer o peso do tronco para frente, vai trazer os ombros para frente. Então, isso pode gerar uma alteração também na biomecânica da coluna. Então, é interessante também que as pessoas tenham essa consciência. Tudo bem, existe a questão da insegurança, de proteger os pertences, de proteger por um possível furto, mas tem que pensar na coluna, né? A utilização dela na parte anterior também não é tão legal, porque vai gerar também compensações na coluna, vai gerar dor muscular, vai gerar compensação a nível de curvatura. Então a gente precisa ter cuidado, porque o que a gente tem hoje, o Valdson recebendo nos consultórios, é uma categoria de pacientes que tem uma faixa etária cada vez menor. Né? Porque a gente tem hoje uns indícios de dor, e também por falta de atividade física, porque os adolescentes hoje não gostam de praticar atividades, são mais a parte eletrônica, smartphone, tudo, computador. Então, da minha época para trás, o pessoal vivia na rua brincando. Então, existia uma questão
até da adaptação às atividades. Hoje em dia é menos isso. Então, o uso da mochila na parte anterior, ela pode ser prejudicial também a nível de postura de coluna. Uma questão que a gente pode colocar, que é uma alternativa, é a mochila de rodinha. Sim, porque a mochila de rodinha, você pode aumentar a alavanca da rodinha, dependendo do tamanho, do comprimento dessa alavanca, e não ter compensação no nível de coluna, porque ele vai arrastar no nível da altura do ombro dele. Então isso vai diminuir um pouquinho também. Além de diminuir a sobrecarga, diminui a compensação. Entendeu? E desses problemas, né, que a gente falou muito bem no decorrer do programa, vou pedir para o Dr. Paulo só fazer um resumo. Principais problemas que afetam a coluna. Lombalgia é o primeiro. Isso, tem as hérnias de disco, tem as artroses na coluna, tá? Tem as deformidades, como as escolioses, entendeu? E é bom salientar como os maus hábitos posturais, né, Valdson? Que estão aí um dos principais fatores de risco para problemas de coluna, entendeu? E é sempre bom dizer que evitem o sedentarismo, evitem o sobrepeso, tá? Tenha uma vida mais saudável, tá? Você fazendo isso, sendo uma pessoa mais ativa, uma pessoa que tem bons hábitos, com certeza a sua coluna vai agradecer. Desses problemas que foram falados, comuns, de que forma a fisioterapia pode entrar para minimizar esses transtornos? Então, o Dr. Paulo colocou muito bem essa questão de não ser uma pessoa sedentária. Porque o músculo, o tecido muscular, ele é um tecido elástico. Então, se você é sedentário e deixa de fazer atividade, o elástico ele se encolhe. Quando você precisa alongar ele, usar o comprimento dele, ele vai estar restrito ao movimento. Então, o fato de você praticar atividades físicas, você vai aumentar essa flexibilidade muscular e quando você precisar de um movimento maior, o músculo vai permitir o movimento porque ele tem elasticidade suficiente para suportar aquele movimento. Então, você fazer prática de atividades físicas, fazer alongamento. A fisioterapia, ela entra na parte de correção, de fazer trabalho de alongamento progressivo. Existem técnicas que são utilizadas dentro da fisioterapia, que é para favorecer esse alongamento progressivo e o realinhamento postural, que como a questão do RPG, o Pilates entra muito bem nessa questão de fazer um trabalho de reforço, de alongamento e flexibilidade muscular. Então, precisa-se fazer um trabalho paralelo ao nível de vida que você tem. Da mesma forma dos pacientes, dos indivíduos que fazem atividade física. Por exemplo, musculação. Musculação é importante. Fortalece, mas encurta. Então, paralelo ao trabalho de musculação, os adolescentes que gostam de fazer, ficar com o corpo sarado, mais esteticamente mais alinhado, é interessante que eles façam um paralelo ao trabalho de força, ao trabalho de musculação, façam um trabalho também paralelo de alongamento, para melhorar essa flexibilidade muscular e não ter lesões e alterações posturais. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você costuma pegar muito peso? Foi a nossa pergunta e das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 71% disseram que sim, que costumam pegar muito peso. 29% responderam que não. E que bom, né, que você não está pegando muito peso, porque pegar muito peso pode trazer sim complicações para a sua coluna. Reta final agora do programa, para agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia, Dr. Paulo Melo, ortopedista, especialista em coluna. Obrigado, muito obrigado, considerações finais, fique à vontade. Obrigado, é sempre bom participar num programa que ele favorece assim, a explicação, né, de um tema tão importante, né, e que deixa muitas dúvidas. Né? Quem não tem dúvida em relação aos problemas de coluna. E espero que aqui a gente tenha esclarecido alguns questionamentos e tirado dúvida de muitas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Paulo. Também queria agradecer agora ao Jonatas Araújo, fisioterapeuta. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado, Valsa. É sempre importante a gente trazer esses temas, porque a gente vai estar ajudando a população, aos telespectadores que estão sempre acompanham o programa, e a gente sabe que é uma coisa muito comum hoje as pessoas sentirem dores de coluna. Então, só deixar um recado para o pessoal de casa, é não deixar de fazer atividade física, não deixar de fazer o trabalho de alongamento e ter cuidado com o peso, sedentarismo e com o uso do peso. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!